Aí ele foi e falou uma coisa. Sabe como é que você fracassa na vida? Quando você começa a reclamar de tudo. Quando você não agradece o que você tem. E principalmente quando você anda com pessoas completamente negativas ao teu redor. Mas por que muitas pessoas que têm o propósito, que sabem aquilo que elas querem, que sabem o preço que elas têm que pagar para chegar naquilo que elas querem, por que mesmo assim muitos desistem? E aí você consegue entender um pouquinho que passado é algo que você não muda, presente é uma dádiva de Deus e você tem que vivenciar aquilo, e futuro não é uma pré-ocupação, ou seja, preocupação. O que é uma característica que é fundamental para pessoas estarem trabalhando com vocês? Mas muitas vezes a gente também pode aprender com os erros dos outros. Ver a pessoa caindo ali e falar, pô, tá ali tem um buraco, eu não vou não. Na sombra, seja luz, e na luz, seja digno, seja ímpeto, seja limpo, seja tranquilo. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui com a gente para tudo, porque hoje o episódio aqui do nosso podcast vai ser sensacional. Certo, Medina? Com certeza. Pensa numa pessoa que é marcante. Marcante. O convidado de hoje é um cara que é brother, parceiro. Vou até pegar um gancho aqui e já contar uma história. No último podcast que ele esteve aqui acompanhando a esposa, fomos para casa e a resenha durou até 6 horas da manhã e foi sensacional. Ele é advogado, é empresário, já morou em várias cidades do Brasil, atualmente em Santos. Tem um sobrenome impactante. Seja muito bem-vindo, Tadeu Valente. É nóis, irmãozão. Obrigado, Bem-vindo. Obrigado, Medina. E aí, Tadeuzão? Cara, só vocês dois com a Kelly pra me fazerem passar por isso, tá? Eu sou completamente avesso a filmagens, a filmes, a fotos, a tudo. Mas vocês conseguiram, hein? Eu tenho uma coisa minha que é muito complicado. Eu aprendi desde cedo que palavra dada é palavra honrada. E nessa brincadeira de ficarmos até 6 horas da manhã, eles me convenceram. Eu falei, eu vou, né? Não tem como escapar. Uma honra. Eu nem preciso falar que aqui é a mesa da sala da nossa casa, porque aqui tem resenha, hein, Tadeu? Ó, eu agradeço primeiro o convite. Quem sabe aqui não começa uma nova história também, né? Sim. Nunca se sabe, né? Só o destino é que pode dizer alguma coisa. Mas você me perguntou onde eu nasci, né? Aonde você nasceu, Tadeu? Conta pra nós, se apresenta aí pra galera. Eu sou de uma cidade... Eu vou fazer diferente. Vou linkar duas coisas, posso? A casa é sua então, aqui. Tá bom. Existe uma filosofia japonesa que ela fala que quando duas almas precisam se encontrar, não existe tempo, lugar, distância. Certo. Existe um fio que exatamente linkam essas duas pessoas. Veja só como uma coisa engraçada. A minha digníssima esposa, ela nasceu numa cidade, que ela fala que é Juiz de Fora, mas viveu numa cidade que tem o nome de uma celebridade. Lima Duarte. Lima Duarte, uma lenda do Brasil, pô, sim. Já eu nasci numa cidade que gera celebridades.
Nasci numa cidade que tem como celebridade João Gilberto, Ivete Sangalo e eu. Ah, é? Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia. Aí sim, hein? Entendeu? Eu não sabia. Ivete é de lá? Ivete é de lá. Ivete é de lá. E ali começa toda uma trajetória, né? Ali nasce a sua história. Nasce a minha história. O pontapé inicial. Pontapé inicial. Lá eu aprendi bastante coisa e terminei no Pará, em Aracaju. Você falou várias cidades que eu morei, né? Morei em Aracaju, Recife, Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, pouco tempo, mas morei, e Santos. Aqui está lá até hoje. Até hoje. A gente foi pra lá em 2005, né? 2005, em Campo Grande. Eu lembro. Desde lá, não saí mais de lá. Fiquei lá, estou lá e quero permanecer lá. Aí que tá a grande diferença, né? Cidadão santista? Eu acho. É santista que fala, né? E me tornei um, né? Sorte para que time, Tadeu? Oi, Santos. Isso fácil. Time da cidade, fácil, tá certo. Fácil. Aqui, né, vai cair pra Série C, mas é bugrão, faz parte. Você? Você acha tem que vai torcer mesmo? pro time da cidade. Tá em último, vai cair, mas tá bom. Segue o jogo. Não vamos nem falar disso. Vamos falar da seleção. É melhor, né? Mudar de assunto, né? Mas aí, Tadeuzão, não, você é um cara assim, ó, sensacional mesmo, de verdade. Uma honra mesmo ter você aqui com a gente. Obrigado. É o que, em todos os podcasts, a galera que nos assiste ouve isso, mas é que eu e a Medina falamos nos episódios, em todos. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas que nós convidamos para vir aqui compartilhar sua trajetória, suas histórias. São pessoas que a gente tem muito carinho, admiração, respeito, pessoas que nós conhecemos aí, nem que seja um pedaço da trajetória de vida delas, pessoas que nos inspiram. Então, é bem legal, assim, essas gravações de podcast, porque como é uma galera que a gente conhece, se torna um papo bem descontraído, né, de amigos, mas onde traz muito conhecimento, né? Então, tem sido uma mentoria. Sim, é verdade. E você é um cara sensacional. Você, a Kelly, que está aqui hoje nos bastidores. Eu que sempre fui a pessoa dos bastidores, ela tá agora nesse... Invertemos as posições, né? E já teve o da Kelly, hoje é o seu, e agora vai ter que ter um outro, o quarteto. Quarteto Nós mágico. Sim. Nós 4. Mas Eu gostaria que o quarteto fosse no boteco, né? Mas eu acho que não vai rolar muito, a Medina não vai permitir isso. Então tá tudo bem. No alvará lá, não libera, ela no não contrato libera. de casamento, não existe essa cláusula. Não existe. Não é possível. Não é possível. Negócio é negócio, né? Não dá pra misturar as coisas. É porque senão, aí vai ser 8 horas. 8 horas de podcast. Vai ser bom, mas vão ser 8 horas. Coitado do rapaz que tá ali, né? O Samuca já tem que vir preparado. Pesado, bastante energético pra segurar a onda. Mas vamos lá. Você perguntou um pouquinho da minha história, né? Primeiro, agradecer novamente. Você falou de pessoas que a gente conhece um pouquinho, né? E depois a gente vai aprofundando. Foi assim com a digníssima Medina, não a conhecia. Sim. Até o podcast da Kelly. E a conversa rendeu até 6 horas da manhã. Então, deu pra dar uma aprofundada legal. Mas eu brinco que a amizade é exatamente isso. Você não precisa estar ligando pra pessoa todo dia, falando com ela o tempo inteiro, né? Sim, sim. Às vezes eu até falo, eu não sou o melhor amigo, eu não sou aquele cara que vai estar te ligando, mandando mensagem o tempo inteiro, falando, isso não é o que mais. Bom dia, boa tarde. Não, mas eu sou aquela pessoa que se você tiver mal, você pode mandar mensagem que eu vou conversar com você. Tem 2 dias atrás, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo mandou uma mensagem e você percebe que a pessoa não estava legal, né? E aí eu mandei uma frase para ele e falou, graças a Deus, era exatamente isso que eu estava precisando. E no final nada demais, só foi uma troca de mensagens no WhatsApp e de repente isso já ajuda. Então eu acho que a amizade não é eu esperar nada em troca. A amizade é exatamente você fazer sem preocupação. Se você estiver no fundo do poço, você pode ter certeza que se você me ligar, eu vou descer até o fundo do poço, vou ficar contando piada pra você o tempo inteiro até você sair lá de baixo. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que, se você precisar mesmo, eu vou estar presente. Mas não sou aquela pessoa que vai estar toda hora te mandando mensagem. Gustavo, Medina, olha que legal isso, olha que legal aquilo. Não.
Não consigo fazer isso, cara. Mas a amizade pra mim ela é muito importante. Não é você querer o tempo inteiro que as pessoas... Aliás, eu querer o tempo inteiro que as pessoas façam algo em meu próprio benefício. Sim. Acho que a amizade é doar, na verdade, o que você tem no teu coração pra elas. É você saber a conquista dela, vibrar com aquilo, né? E também na tristeza dela ser a fortaleza para elas. Tem uma frase que eu vi de um poeta, como eu venho do sertão, né? Lá se faz muita prosa cantada e etc. E essa frase é de um desses poemas, eu não sei o poema inteiro, mas a frase principal ela me marcou. Na sombra seja luz e na luz seja digno, seja ímpeto, seja limpo, seja tranquilo. O que quer dizer isso? Cara, muitas vezes você tem pessoas que estão ao teu redor e que elas estão mal. E você percebe aquelas pessoas que vão lá, se dizem amigos, e trazem mais maldade. Você já dá fraco. Aí vem com mais notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Você não tá sendo luz daquela pessoa. Nessa hora você tem que ser luz realmente. Tem que chegar para aquela pessoa e levantar ela, né? E na hora que ela tá brilhando, esquece a inveja, a vaidade. Vibra com ela, pô. Sim. Vibra com ela, né? Compra dos teus amigos, vai no negócio dos teus amigos, não critica aquela pessoa que tá começando alguma coisa. Quantas vezes a gente vai lá e dá um cliquezinho num podcast de uma pessoa que você nem conhece e tá teu amigo fazendo negócio lá, começando uma trajetória, né, Gustavo? Sim, e sim. a pessoa não é capaz de apertar um sininho, de dar um joinha, né? Sim. É ilógico, né? Eu acho que tudo começa dentro da tua própria casa. E a tua casa é o quem te cerca. Isso que você falou é bem real mesmo, né? Parece que muitas vezes a gente recebe de pessoas que não nos conhece e dá aquela moral, tem aquele sentimento de gratidão, vamos se doar para o próximo. E muitas vezes a pessoa que está ali no seu quintal não faz essas coisas, né? E isso que você falou de amizade, eu vejo que é dessa forma mesmo. É você ter a lealdade ali com quem, né? De alguma forma já correu ou corre com você. Tal, exatamente. Né? Ou até mesmo uma pessoa que possa te inspirar de alguma maneira. É uma pessoa que tá lá, que te deu conselhos no momento que você estava mais ferrado e aquele teu conselho foi tão bom para ela que ela conseguiu progredir, que ela começou a fluir, que ela começou a correr. Sim. Eu vou contar para você como é que eu entrei nesse mundo, tá? Eu sou filho de pais separados. E nessa separação, minha mãe foi terminar morando em Aracaju com meus irmãos, eu fui para lá também. Certo. Um belo dia, meus irmãos inventaram de atender um anúncio de jornal. O bonitão tava deitado na cama, meio-dia. Minha mãe entrou no quarto e falou, vem cá. Teus irmãos são mais novos. Atendendo anúncio de jornal, você tá deitado até agora? Eu precisando comigo. Filhos da mãe. Eu falei, vou ter que atender, né? Atendi o mesmo anúncio que eles. Já peguei a dica com meu irmão, vai de gravata, eles vão selecionar, vai ter um treinamento, etc. Treinamento de 3 dias. Tá bom. Primeiro dia de treinamento, sai os 3 de casa. Até bonitinho, né? Escadinha, indo pra lá. No primeiro dia, minha irmã desiste do treinamento, eu vibrando por dentro. Yes! Eu não posso desistir antes deles. Eu sou o mais velho, tem que ser o exemplo. Já não comecei sendo exemplo, agora tem que ser, né? Segundo dia, meu irmão desiste. Eu fiz yes! Só que eu não posso desistir junto com ele, então eu tenho que ficar até o terceiro dia. Terceiro dia é a parte prática da coisa. Para quem trabalhou nesse mundo de matrícula, sabe exatamente o que eu tô falando. Sim. Parte prática, fica lá alguns selecionados, né? Papá. E eu já pensando comigo a desculpa que eu dar pra minha mãe pra ter desistido. Minha mãe, eles não pagam salário. Não tem VT. Tá? É só e somente só comissão. O que você vender, você ganha lá uma porcentagem. Não compensa pra mim. Aonde que eu vou me submeter a esse tipo de situação?
E eu pensei, vou depois do almoço, né? Bateu a hora do almoço, eu vou pra casa, almoço e não volto mais. Só que antes disso chegou uma pessoa do meu próprio treinamento e voltou com 3 matrículas. Eu sou pouco competitivo, tá, gente? Pouquíssimo. E eu olhei e falei, não é possível. O cara tem cara de bobo, cara. Como esse cara conseguiu vender 3 matrículas e eu tô aqui me achando um espertão e eu não fiz nada. Até agora nada. Eu falei, não. Vou ter que ficar. E fiquei. Tá? Primeiro dia não vendi nada, no primeiro dia, óbvio. Com o passar do tempo que eu descobri que as 3 matrículas dele é tudo parente, né? Mulher, cunhada. A família vende, né, bicho? E tinha os planos, né? Cash, P2, P5, P9, PEBA. E quando você fazia na primeira semana, era dobrado a pontuação e tudo mais. E eu não vendi nada na primeira semana. Segunda semana eu comecei a vender. Resultado. Chegou no final do mês, ficou eu e mais 3 ou 4 pessoas, não lembro muito bem agora. 2 pessoas conseguiram pegar cargos de sênior, um estava quase na supervisão. Olha, pegou até a supervisão, né? E eu vendi mais matrículas do que eles e eu tinha 3 estrelas como assessor ainda. Por quê? Eu não soube aproveitar a primeira semana de premiação e eu era a pessoa mais sortuda, para não dizer o contrário. Que existiam premiações de balão. Você fazia matrícula, você estourava um balão. Nesse balão podia vir o quê? Pontos dobrados, esse tipo de coisa, né? O pessoal estourava, ponto dobrado, mais 2 pontos, mais 3 pontos. O meu vinha coxinha, vale transporte. Eu terminei com mais matrículas e eu era o rei do PEBA. Eu só fechava plano PEBA. Faz parte. 5 pontos, tinha que fazer 5 matrículas, enquanto muitos faziam com 2, 3 matrículas, 5 pontos. Mas perfeito, a persistência é algo que tem que continuar. E eu continuei persistindo e indo, né? E realmente, eu era muito bom nos PEBAs. Um gancho que aqui na escola, na Newcastle, o assessor, os pontos são acumulativos. E nessa época zerava toda segunda-feira, né? Exatamente. Pode crer. Zerava, acabou, já era. 4 na semana, se não vier o 5º ponto, zera tudo. Eu não ia pra casa pra almoçar, porque se eu fosse almoçar em casa, que eu levava uns 30 minutos pra chegar a pé e voltar a pé mais 30 minutos, porque o vale transporte a gente não tinha. Pra chegar em casa eu ia comer frango desfiado com farinha e arroz. Final de mês ainda era isso que tinha em casa pra almoçar, tá? Era o meu oxigênio, que era a mesma coisa. Eu falei, não, vou ficar lá porque eu pelo menos posso render alguma coisa, né? E melhor área de você falar com as pessoas é exatamente na hora do intervalo de almoço, né? Sim, o pessoal tá trabalhando, né? Então ficava desse jeito lá. E aí eu consegui entender com o decorrer do tempo porque eu tirava muito vale transporte e coxinha. Porque todo vale transporte que eu ganhava, eu almoçava cachorro quente com ele, trocava o cachorro quente pelo vale transporte. Então o destino quer dizer assim, já que você gosta tanto disso, tá aqui, ó, vale transporte e coxinha, se vira. Mas eu consegui, graças a Deus, alcançar o primeiro objetivo, que era virar gerente, etc. E assim vai, a história vai longe nesse sentido. Saí da gerência, fui dar aula de informática. Dei aula de informática. Até criei a Mind TV. Legal, pô. Não sabia disso. Mas aí o sonho que eu sempre tive, ele veio à tona de novo. E eu decidi voltar a cursar uma faculdade. Foi aí que nasce o advogado, o doutor. Tá? 5 anos de faculdade. Me formei, passei no exame da ordem, comecei a atuar como advogado. O que é muito engraçado é aquilo que eu estava falando anteriormente. Tem pessoas que vão, em vez de te apoiar, elas vão te criticar. Fala onde? Aonde que Tadeu vai conseguir terminar a faculdade, rapaz? Ele é instável, ele não para quieto no local, ele é completamente hiperativo. Aonde que a Kelly vai deixar o Tadeu ir para a faculdade? Imagina o Tadeu dando carona para as menininhas da faculdade. Isso vai causar uma guerra. E nada disso aconteceu. Muito pelo contrário. Me formei, sempre tive o apoio dela. E hoje estou aqui, dessa forma. Então, a gente percebe, eu estava falando da filosofia japonesa, a gente percebe que quando há uma ligação e as pessoas se unem dessa forma,
Para se unir a uma pessoa forte, você também tem que ser forte. Não adianta ser fraco. Olha vocês dois. Para ter que exista a união de vocês, tem que ser fortes. E toda pessoa forte, ela teve um passado difícil. Toda pessoa forte teve um passado difícil. E essa dificuldade, muitas vezes, ela vem exatamente em cima de uma pressão. Até porque toda pessoa forte, ela é moldada através da pressão. A pressão, ela transforma a gente. Na pressão, você comete erros. Ou nunca cometeram erros? Vários, verdade, tá vendo? Tá falando aí, é real. Só que há uma diferença quando você percebe que o erro que você cometeu, ele não é um fracasso. Ele serve para você aprender o que você errou, aprender aonde você pode melhorar, aprender aonde você deve persistir, aprender aonde você deve lutar e descartar tudo aquilo que não prestou. Ele só vira fracasso quando você percebe que você não dá importância para ele. Aí ele se transforma no fracasso. É exatamente na pressão que você molda caráter. É um exemplo básico. Moral. Moral é tudo aquilo que permite ou não permite você fazer. A gente nasce com um código de moral. Desde criança você aprende. Isso aqui não pode, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui é... Não é isso? Na igreja você vê lá os pecados, 7 pecados, você não pode fazer, blá, blá, blá. Na religião em si, né, em geral. Só que caráter é aquilo que você vivencia dentro da tua própria família. São os valores que você dá pro teu filho. Você tá me dando um exemplo hoje sem querer ali fora, tá? É verdade, pô. É o que você vai demonstrar pro teu filho, como ele vai ser. É aí que forma o caráter do ser humano. A diferença entre caráter e moral é que moral você pode falhar. Ninguém é perfeito, gente. Uma hora alguém vai mentir. Uma hora alguém vai chegar e vai pegar algo que não lhe pertence. Tá? Uma hora você pode chegar e falar mal de alguém pelas costas. O caráter vai dizer exatamente o que determina como você vai agir nessas condições. Porra, eu fui lá, desculpa o linguajar, de vez em quando saem uns palavrãozinhos, tá? Eu fui lá e menti, né? Como é que eu vou reagir a isso? Eu vou lá e consertar esse erro que eu fiz. Uhum. Eu fui lá, peguei algo de alguém, o que eu tenho que fazer? Devolver. Isso é caráter. Sim. No momento de fraqueza, você pegou alguma coisa e fala, não, mas isso aqui não é meu, cara, eu não posso fazer isso, deixa eu devolver. Vai lá e devolve. Né? Quando você fala mal de alguém, o que você vai fazer agora? Você vai ter que consertar isso aí. Começar a falar para todo mundo bem daquela pessoa. Isso é caráter. Essa é a grande diferença entre a moral e o caráter. E quando você entende isso, você começa a mudar a sua concepção das coisas. Por isso que eu falo, pessoas fortes passam por um passado difícil. Porque tudo que é cômodo e fácil de se obter, você não dá muito valor. E aí você faz um erro uma vez, nada acontece, faz a segunda vez, nada acontece. Você nunca teve alguém que chamou a atenção nesse sentido quando você era criança. Tudo desanda. Tudo desanda. Não é isso, Gustavo? É isso. E aí, Medina? Não, Tadeuzão. Tadeu é filósofo. Faltou falar que trouxe a fonte do conhecimento. Real, Tadeu. Top. Quer uma brincadeira? Eu tenho uma mentora chamada Kelly Guedes. Eu acho que vocês viram o podcast dela. E ela fala exatamente sobre a questão de passado difícil. Vocês conseguem perceber que ela fala do passado difícil dela sem se vitimizar? Sim. Ela poderia ser uma pessoa completamente traumatizada hoje em dia, vocês concordam? 7 anos de idade, fiquei sozinha. Ai, não gostavam de mim. O dinheiro que eu tinha que dar pra ajudar minha mãe, mas por que as outras pessoas não ajudavam também? Eu tive que me ferrar sozinha. Não. Ela decidiu o quê? Superar todas essas dificuldades, passar por aquelas dificuldades, fazendo com que aquelas dificuldades se transformassem em superação pra ela. Foi a pressão que ela teve. Sim. E mudou pra ela o caráter que ela tem. É verdade. Vamos brincar um pouquinho mais? Vamos brincar um pouquinho mais. Ela gostava, sempre nas reuniões dela, fazia 2 coisas. A mesma reunião dela era fantástica por causa disso, eu adorava. E eu falava assim, puta, tenta mudar um pouquinho, mas não tinha jeito. Ela dava uma folha para cada uma caneta. Não se preocupa. Tá? Ou ela mandava fechar os olhos. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque imagina todo mundo fechando os olhos, ia dar errado, e papel e caneta também não daria muito certo. Mas eu gostaria que vocês imaginassem agora
a maior conquista que vocês tiveram. A principal conquista de vocês. Tenta só imaginar ela. Vislumbrem exatamente a melhor conquista de vocês. Uhum. E vocês vão entender exatamente tudo aquilo que vocês tiveram que abrir mão. As dificuldades, as pessoas contrárias, amigos falando que não vai dar certo, para conseguir chegar aonde vocês chegaram. Você. As pessoas, como é que falavam, tratavam você? Como é que olhavam você? Achavam que Gustavo ia dar certo? Gustavo ia sair, ia abrir uma própria unidade de escola dele, daqui a pouco abrir um império nesse sentido? Gustavo, junto com a Medina, ia abrir um podcast? Onde vocês imaginavam isso? Quantas pessoas criticaram? Quantas pessoas apontaram? Quantas dificuldades vocês passaram para conseguir chegar exatamente aqui onde vocês estão hoje? É verdade, tá vendo? Né? Ah, foi a mão de Deus? Foi. Mas a mão de Deus só vai funcionar se você também se mover. Ficar deitado esperando que caia do céu? Pode falar uma coisa com isso que você falou, que é verdadeiro, e é muito legal, a sua mentora, ser sua esposa e vocês terem essa troca. Durante a pandemia, quando eu tinha estava fazendo o livro Recomeçar, eu fui dar palestra para grupos de trainee, de faculdade. Até já falei isso em outras situações. E aí fala rapidinho aí, tinha lá o tema era propósito. Só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. Eu abri para perguntas, o que é passar pelo processo para você? Você ter foco, é você ser resiliente, é você abrir mão dos prazeres da vida pessoal e focar naquilo que você quer. Tudo que a galera respondia ali, molecada, 20 e poucos anos, tava tudo certo. Tudo isso, ok. Mas por que muitas pessoas que têm o propósito, que sabem aquilo que elas querem, que sabem o preço que elas têm que pagar para chegar naquilo que elas querem, por que mesmo assim muitos desistem? Façam uma reflexão. Padre Marcelo Rossi, ele fez uma postagem há muito tempo atrás, contando a história de um cara que era corredor. Chegou para um amigo dele, perguntou: você é corredor? Corro. Porra, mas você é bom? Sim, sou bom. Qual posição você chega? Número 120, 90, 30. E você é bom? E os que são ruins, chegam em que posição? Os que são ruins nem sequer se inscrevem. Pegou essa, meu? É a mesma coisa. Só vai conseguir chegar em algum ponto quem se permite passar por todo um processo. Gente, não existe sucesso sem você sacrificar algo. Sem você abrir mão de algo. Você vai sofrer, vai tomar pedrada, você vai topar, você vai cair, mas você vai levantar. Desde que você tenha um propósito de vida. Muitas pessoas desistem daquilo que estão fazendo, estão tão próximos, nem sequer sabem disso. Às vezes tudo não é no tempo que a gente deseja, é no tempo do homem lá de cima. Do homem lá de cima. É ele que vai determinar muitas vezes. Agora, se você também não se movimentar, ele nunca vai abrir essa porta para você. Então, é exatamente isso. Quando você para analisar quantas pessoas desistiram de se tornar jogadores de futebol, porque tiveram um primeiro não. De crescer numa empresa porque alguém ofereceu R$100 a mais. Sem crescimento, mas R$100 a mais pra mim faz diferença. Quantas pessoas... Ajuda agora, né? Quantas vezes você viu pessoas desistirem de entrar numa empresa porque não tinha salário, não tinha nada, mas tinha crescimento. Olha onde a gente chegou com relação a isso. Sim. E quantas pessoas a gente conheceu, ou até mesmo nós treinamos, que desistiram. Porque é muito difícil. Hoje as pessoas querem facilidade. Sim. Mas, volto a repetir, tudo que é fácil também vai embora muito fácil, né? Então, quando a gente para pensar na sua pergunta, você acabou de falar a palavra propósito. Quando você tem um propósito, amigo, ninguém te segura não, tá? Se você tiver um foco, ninguém te derruba. Exemplo de pessoas no Brasil que eu gosto muito é o Geraldo Rufino. Quantas vezes esse cara quebrou já? Sim. E quantas vezes se levantou?
Cara, as palestras dele São uma lição de fantásticas, vida, assim, né? Demonstra exatamente essa força, essa determinação que ele sempre teve e que ele tem em sempre recomeçar. E ele é feliz, assim, passa aquela atmosfera de gratidão, de dar valor, né, no pouco, nas pequenas coisas. Mas né? você tem que dar valor. Existia um velho deitado. É velho deitado porque eu tava no boteco, o velho tava deitado, tá? Aí ele chegou e falou... Não é falha, não é? Não é falha, não. Ah, tá bom. Aí ele foi e falou uma coisa. Sabe como é que você fracassa na vida? Quando você começa a reclamar de tudo. Quando você não agradece o que você tem. E principalmente... quando você anda com pessoas completamente negativas ao teu redor. Você quer crescer? Você pode não ter nada na vida. Você quer crescer? Segue aquelas pessoas que estão onde você gostaria de estar. Tenta entrar no grupinho deles. Dá um jeito de entrar naquele negócio, porque eu vou te dizer uma coisa. O que eles vão falar vai abrir tanto tua mente, mas vai abrir tanto tua mente que você não vai entender mais o que é não vai entender mais o que é fracasso, só vai pensar no sucesso. Essa é a grande diferença da vida. Reclama, continua reclamando tudo da vida. Ó dias, ó céus, ó azar. Não vai pra frente. Não agradece o que você tem. Pô, a gente tem coisas. Você tem casa, você tem carro, você tem comida, você tem filhos, você tem roupa. Sim. Ah, não vou agradecer não. Pô, tá faltando alguma coisa, faltando alguma coisa. E aí, é aquele negócio também. Companhias erradas não te levam a lugar nenhum. E aí, Medina? Tadeuzão tá top, hein? O Tadeu, ele é filósofo Ele mesmo. é filósofo. Ele gosta de fazer você refletir, leva você ali pro cenário pra você ficar pensando. Tô aqui só aprendendo, só. Imaginei o velho deitado agora. Pô, Tadeuzão, e essas experiências da vida adquiridas ao longo, né, da sua trajetória, pô, essas mudanças de cidade, esse tino comercial que você... querendo ou não, forjou ali também muitos anos da sua vida, né? Essa área comercial, por prospecção. Aí a mudança de carreira, mas com essa mentalidade que você foi treinado lá atrás. A mentalidade ela é muito importante. E uma coisa que a gente tem que entender, e as pessoas não entendem isso. Quando você vai fazer uma captação ou selecionar alguém, você pergunta, sabe vender? Não. Mentira. Todo mundo sabe vender. Quando você chora, quando bebê, criança, para ganhar alguma coisa, você tá vendendo, filho. Você quer sua paz? Me dá o que eu quero. Senão eu vou continuar chorando o tempo inteiro. Ou vou apanhar uma coisa ou outra, né? Aí dá um jeito de se calar também, né? Mas você tá vendendo o tempo inteiro. Eu, como advogado, eu tenho que vender o meu trabalho. Tenho que vender minha imagem, tenho que vender meu serviço. Sim. Eu tenho que cativar a pessoa para que ela sempre queira estar me contratando. Então, vender faz parte. Agora imagina, se eu não soubesse disso, não soubesse vender, soubesse falar, não passasse por tantos processos na minha vida, e eu vou te falar que ainda passei pouca coisa, tá? Tem muita coisa para passar ainda, mas se você conseguir entender o que vem, se antecipar, muitas vezes você não consegue identificar o que está vindo, mas se antecipar e entender que todo dia é um recomeço. Vocês oram todo dia? Você ora todo dia? Ah, eu oro todo dia. Você não precisa perguntar, né? Na época que eu tava nas escolas, a gente dava reunião todo dia para as pessoas, né? Sim, equipe, sim. etc. E quando você sai desse mundo, você sente falta bastante disso. Porque a reunião era inspiradora. Tá? Eu adoro histórias, adoro conto, cara. Eu sou apaixonado por conto. Acho que você já deu pra perceber um pouquinho, né? E eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. Foi o que eu fiz. Todo dia de manhã, eu agradeço por estar iniciando um novo dia. Eu vou para frente do espelho e eu converso comigo mesmo. É sagrado, tá, gente? É todo dia de manhã eu faço isso. É de segunda a segunda-feira. Sabe por quê? Aquela pessoa que tá na frente do espelho, você não pode mentir para ela. Você pode mentir para qualquer pessoa, mas para aquela ali você não pode mentir, não. Você mentir para você mesmo, você tá ferrado. Sim. Tá? Então não prometa pra quem tá na frente do espelho aquilo que você não vai poder cumprir. E aquilo me faz ter uma motivação. Então eu chego e falo de manhã e falo, cara, tu é foda, hoje você vai conseguir. Pô, levanta a cabeça. Nem todo dia a gente tá bem, tá, gente?
E aí você precisa de uma reunião. E às vezes é você mesmo falando com você mesmo que você pode encontrar alguma solução. Muitas vezes eu já fui para debaixo do banheiro chorando absurdamente. Mas depois voltava, olhava no espelho e falava, opa, não, levanta a cabeça, parceiro. Se vira. E aí você consegue entender um pouquinho que passado é algo que você não muda. Presente é uma dádiva de Deus e você tem que vivenciar aquilo. E futuro não é uma pré-ocupação, ou seja, preocupação. O futuro é algo que você tem que planejar, sim. Mas só vai dar certo se você viver o teu presente. E esquecer aquilo de ruim que viveu no passado. Porque coisa boa a gente não pode esquecer, né? Mas aquilo que você viveu de ruim no passado, esquece. E aí você começa a ter essa sensação, começa a falar com você no espelho e você vai melhorando. Claro, tem dias que eu me xingo também absurdamente, né? Tem dias que eu reclamo comigo, óbvio. Você prometeu e você não fez. Eu mesmo me cobro também. Tem dias que eu tenho vergonha de olhar pra mim no espelho. Aí eu fico conversando comigo somente debaixo do chuveiro. Mas eu tenho que ter uma conversa comigo todo santo dia. Parece coisa de doido, mas dá certo. Não, mas faz sentido, pô, o que você tá falando. Tadeuzão. Não, você fica rindo, né? Não, eu tô vendo você sereno, tranquilão, contando. Porque eu fico lembrando sobre o que aconteceu. Porque assim, foi muito engraçado que ele falou assim, gente, ó, se a conversa for boa, a gente fica. E eu saí, eu fui pra uma aula, quando eu voltei, os caras estavam lá papiando ainda. Eu liguei pro Google e falei, ué, então essa conversa foi muito boa. No fim, foi lá pra casa. Então, assim, tem muita coisa que a gente conversou no off, né? Não, vocês não vão saber, desculpa. Mas que, ouvindo ele falar agora, faz total sentido. Então, toda a sabedoria, todo o conhecimento que a gente tem vem das nossas histórias, das experiências. Então, assim, por isso que você e a Kelly são duas pessoas tão fortes e conseguem inspirar outras pessoas, né? Lapidar outras pessoas pela experiência vivida. Então, assim, quando você fala, olha, deixa o passado, esquece o passado e segue em frente, vocês necessariamente precisaram fazer isso. Sim. Né? Para se desenvolver e crescer. Imagina o seguinte, Medina, se a gente vivesse só reclamando. Cara, o casal não ia funcionar, não. Ah, sim. Olha vocês dois. Vocês sabem que o maior poder do mundo não é dinheiro, não é poder, não é sucesso, porque sucesso uma pessoa sozinha pode conquistar, mas sim uma relação, é uma parceria, é um casamento. Isso é a coisa mais invejada que existe na face da Terra. Quando você vê casais que se divertem sozinhos, que conseguem viver em harmonia, que conseguem ser parceiros, isso causa inveja do tamanho do mundo, gente. Eu e a Kelly, a gente consegue ir para um boteco sozinho e ficar rindo, viajar sozinho e ficar rindo. A gente não precisa de ninguém para fazer alguma coisa, porque existe uma parceria nesse sentido. Uhum. E eu creio que vocês também. Vocês fazem muitas coisas sozinhos e vocês se divertem sozinhos. Isso causa uma inveja absurda. Tem pessoas que querem fazer assim, pô, eu queria ser que nem vocês, vocês vão pro boteco sozinhos, vocês ficam dando risada, ficam conversando e tudo mais. Pô, eu não consigo fazer isso com minha esposa. Conversa com ela, tenta ajustar, né? Ah, puta, inveja de vocês, eu nunca tinha conseguido ter um relacionamento tão duradouro e tudo mais. O erro será que tava na outra pessoa ou tá em você? Então são coisas que vai. Eu acredito muito nessa parte de conexão, né? Então, quando há uma conexão divina, já era. Não tem quem tire. Pô. Não há quem tire. É legal, porque assim, eu conheço vocês, né? Desde quando conheço vocês por gente, já estavam juntos, mas assim, é nítido a sintonia que existe mesmo, a parceria entre vocês e transborda, pô. Mas isso que você falou é real, que para muitos que gostam de procurar esse propósito, vocês são inspiração, para outros vão causar inveja. E causa, hein? E causa, né? E causa. Às vezes um sozinho grosso ajuda. Tadeu. E aí, Tadeuzão? E contar mais pra nós aí. Tá lá na advogado, escola de inglês, clínica de estética. Tive que aprender bastante coisa na minha vida. Mind TV, não sabia dessa, hein? Mind TV foi uma forma que eu consegui de conseguir levantar dinheiro e pagar minha faculdade, pô. Ah, é?
Achou, tá certo? Empreendedor nunca para, mentalidade empreendedora não para. Você tem que investir, né? Investimento. Sim. Investimento que me desse exatamente uma autonomia para que eu pudesse trabalhar numa coisa que eu sempre gostei. Meu pai era advogado trabalhista. Ah, é? E eu fazia cálculos para ele com 8 anos de idade. Ele aumenta isso aqui, ó, tá muito baixo. Eu aprendi até a aumentar aquele negócio lá, porque sabia que quando chegasse em juízo ia ter diminuição, ia bater exatamente o valor que ele queria. Eu falei, pô, só que essa malandragem não funciona hoje em dia, então não deu muito certo esse aprendizado. Mas aí aprendi matemática, tá? Aí vem uma coisa engraçada novamente, né? Escola de inglês, advogado, clínica de estética, aí eu tive que aprender sobre estética. O máximo que eu tinha feito, se eu não tiver errado, foi com 15 anos de idade, uma limpeza de pele que minha mãe mandou fazer, que eu tava cheio de espinha na cara. Mais nada na minha vida. Unha, eu mesmo faço ela roendo. Nunca fiz nada. Só cortar o cabelo, óbvio, né, gente? Senão eu estaria hoje absurdamente cabeludo. Fora isso, nada. E aí eu tive que aprender sobre esse mundo. O que era Botox? Sabia que travava o rosto, mas sabia que onde é que era aplicado, não. O que era peeling? Pra mim, depilação laser. Eu já ouvi falar de depilação a cera. Laser a gente vai ter que descobrir. E aí a gente vai entendendo o processo, né? E hoje em dia eu posso falar que através do conhecimento que eu fui adquirindo com quem trabalha na área, porque também tem aquele detalhe, né? Você pode aprender vendo. Você pode aprender perguntando. E eu fui exatamente dessa forma. Perguntava, via como conversava e fui entendendo para que serviria cada protocolo. E quando nós abrimos a clínica, a rede recomendava ter uma biomédica uma vez na semana. E desde o começo a gente falou, não. Era biomédica todo dia. Mas por quê? Porque se chega alguém querendo Botox, eu tenho para vender. O mundo tá muito imediatista. Eu vou falar por mim, tá, gente? Eu sou completamente imediatista, tá? Se eu quiser agora, acabou. Né? E aí imagina, chegar no local e falar, não tem pra hoje, só vai ter pra daqui a uma semana. Mas esquece, eu vou procurar onde vai me fazer hoje. Nem que eu pague mais caro, né? Então, você vai aprendendo. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto bastante de conto? Lembra de uma coisinha agora bem legal também. A diferença entre o sábio e o inteligente. Conta pra nós aí. Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E muitas vezes a gente é inteligente. A gente tem que errar para poder aprender. Sim. Mas muitas vezes a gente também pode aprender com os erros dos outros. Ver a pessoa caindo ali e falar, pô, tá ali tem um buraco, eu não vou não. Vou dar a volta, vou contornar aqui. Pra que você vai ser mais corajoso do que o outro? Pra quebrar a cara junto também? Não. Vamos por aqui, que talvez aqui dê mais certo. E é aí que você vai aprendendo com a vida. E foi assim que eu aprendi também nessa parte desse mundo de estética. Não sou grande conhecedor ainda, mas um pouquinho dá pra vender. Ah, legal, pô. Dá pra vender. E Tadeu, até pegando aí um gancho aí, já que estamos com advogado aqui na nossa frente. Eu vejo que, pô, há muitos anos atrás tinha muito essa crença, o Brasil, as pessoas entravam para trabalhar em qualquer empresa, sai e taca no pau, né? Inclusive até queimava muito o Brasil, assim, com empresas multinacionais. Eu não vou saber agora, assim, de percentuais, mas eu vi que o Brasil era o país que mais tinha processo trabalhista no mundo, alguns anos atrás, né? Mas nos últimos anos isso mudou, né? Assim, O Brasil ainda tem bastante ação trabalhista, tá? Existe um conceito de que é só os meus direitos. Deveres é muito pouco. Então, eu posso chegar e inventar uma doença, pegar um atestado, porque hoje não é muito difícil. Sim. Né? E ausentar 2 dias, mas eu posso, nesses 2 dias, estar curtindo uma praia de repente, posso dar uma viajada. Se eu fizer isso na segunda e terça, viagem no sábado, eu consigo prorrogar um pouco a viagem. Existem vários casos que a gente já cansou de ver isso acontecer. A Justiça do Trabalho ela tem modificado bastante, ela tem melhorado bastante nesse sentido, ela está se tornando mais célere também, busca se resolver logo isso já na primeira audiência, para não ficar um negócio tão demorado, etc. Mas eu acredito que tem muita coisa que tem que ser mudada. Você pode ver que hoje um dos maiores percentuais são de pessoas que saíram do próprio emprego para investir e empreender.
Porque empreender, elas estavam recebendo muito mais do que receberiam hoje como funcionário. Sim. E quem começa a empreender entende como é difícil ser empreendedor no país. É muito melhor ser funcionário. Sim. Eu tenho o meu tá garantido todo dia, todo mês. Agora, quem gosta de empreender vai entender que ali eu tenho a possibilidade também de crescer absurdamente e me tornar um destaque no meu próprio negócio no país. Então, é para corajosos, cara, é para poucas pessoas. Mas existe até hoje, sim, ainda muitas ações. A área trabalhista, ela pesa ainda, porque são longas as audiências. Tem pessoas que pensam somente na maldade também, que entram com uma ação só, vou levar alguma coisinha. Já teve situações que chegaram pra mim e falaram assim, pô, doutor, vê se minha rescisão tá certa. Eu olhei, pô, tá a diferença de R$50. Vamos entrar com ação. Eu falei, R$50? Doutor, a gente consegue entrar com ação. O último advogado que eu fiz, ele entrou com uma ação e a gente levou uma boa graninha. Vamos entrar com ação. Aí eu recomendei ele voltar pela mesma porta que ele entrou e ele saísse do escritório. Por quê? Se eu fizer um negócio desse, você concorda comigo que eu posso estar ferrando com um cara que de repente tem mais 3, 4 pessoas que ele sustenta de funcionário e por causa de um maldito desse, ele pode fechar a empresa dele? Então eu acho que a consciência também vai de cada um, né? Mas existe muita coisa. Boas também e ruins. Tem empresa que abusa também, absurdamente, do que deve fazer. Sim, tem. Mas continua assim, existindo bastante ações. O Brasil ainda, se eu não estiver errado, ainda continua sendo um dos países que mais tem ações trabalhistas. Pelo menos na América do Sul, com certeza. Porque isso assim, já fui funcionário, é isso que você falou, né? Independente da situação do país ou do resultado que essa empresa está tendo, que toda empresa para performar depende do material humano ali, né? Claro, tem que ter a gestão. Aí a gente entra em outros parênteses aqui. Para outro caminho. Não vamos entrar nesse caminho. Só que assim, dependente se está tendo pandemia, a empresa está 20 meses fechada, mas o meu tem que estar garantido. Para a empresa me mandar embora tem que estar tudo sempre certinho, FGTS, não sei o quê, todos os encargos, né? E você ser empreendedor cara, é aquele negócio que você falou, tem a oportunidade de crescimento muito maior, mas as porradas que você toma também é muito maior, entendeu? É muita porrada. Ter a coragem, tá disposto a tomar porrada. Eu posso estar falando besteira, mas eu vi uma notícia recente que acho que até o próprio entendimento do STF está mudando um pouco na questão da PJ-ação, né, das pessoas serem PJs. Isso diminui um pouco os encargos da empresa e também facilita um funcionário a não ter que pagar caso venha sair numa questão de um aviso prévio, né? Mas isso vai demorar ainda bastante tempo. Tem muita coisa que eu acho que precisa dar uma melhorada no Brasil, tanto para proteger quem trabalha, mas principalmente para quem gera emprego, né? Que tá tenso. Tá tenso o negócio. A linha tá bem tênue nesse sentido. Para que você possa ter uma noção, as leis elas são modificadas quase que diariamente. Tem muita coisa que todos os dias tem que estar atento. Sai uma coisa nova, sai fake news, sai notícias que você fala assim, putz, mas isso aqui não tem cabimento. E aí foi uma decisão que foi tomada por uma determinada corte naquele sentido. Aí você vai procurar o embasamento daquilo. Se aquele sentido realmente é aquela forma como está sendo noticiada, você consegue entrar no processo e você percebe que não é exatamente daquela forma como está sendo noticiada, que houve um outro entendimento para que aquele objetivo alcançasse. Ufa, é osso. Tadeu, ainda nesse assunto, eu queria te perguntar o seguinte: já chegou algum caso pra você da pessoa, ela era pra ela ser contratada, só que aí ali com o empregador ela falou, olha, não me contrata não, porque eu tô recebendo um benefício do governo, e depois deu zebra, assim, da pessoa querer processar a empresa e depois, enfim... Já aconteceu, O que você aconselha nessa situação? Que não aceite e que você faça o registro. Agora, se você fez essa cagada de aceitar e não fazer o registro, na própria ação que ela entra, você também faz uma contra-argumentação dizendo que ela, naquele período, também estava recebendo o benefício. E ela vai ser obrigada a devolver aquilo pro Estado. Uma via de mão dupla. Você vai se ferrar. A empresa em si vai tomar na cabeça. Penalizado. Até porque ela ajudou a fraudar, né? Isso é uma fraude.
Isso é uma fraude, sim. Tá? Então, isso é uma fraude que você está ocorrendo com a União, com o Estado. Né? Mas não é bacana fazer, não. Porque quando a porrada vem, ela vem forte também. Tanto para um quanto para outro. Entendeu? Entendi. E sobre essas leis criminais aí, entendeu? Que no Brasil eu sempre escuto. Reduzir maioridade penal. Graças ao bom Deus, eu não segui por esse caminho. Não é... Eu não tenho capacidade, eu acho que todo mundo tem direito à defesa, mas a defesa ela tem que ser para uma pena justa. Sim. Se você for penalizado, tem que ser uma pena justa. Então não pode ser a mão pesada da justiça, muitas vezes, para alguns, ou a mão leve demais da justiça para outros. Como também não pode vir também e falar assim, ele cometeu um erro e tudo mais, tem que ser morto, execrado. Não é bem assim também que acontece. Só que tem situações que eu não conseguiria advogar de forma alguma. Uma pessoa que violenta uma criança, eu não conseguiria fazer defesa dessa pessoa. Então, deixa para a defensoria, tem advogados muito bons que atuam nessa área, que conseguem buscar uma pena justa. Não é para inocentar, mas eles procuram que uma pena também seja justa, né? Imagina, tem pessoas que cometem crimes muito mais bárbaros e que podem ter uma condenação menor do que um cara desse. Apesar que eu acho que é bárbaro também uma situação dessa. Entendi. Mas é tenso. É tenso. Né? Porque esse mundo jurídico aí se encontra de tudo, né? Tem de tudo, cara. Tem toda a área, tem... Eu acho que toda profissão você vai ter os bons e os maus. Sim. Né? E a área jurídica, ela é uma área maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. Tanto é que eu te falei que era um sonho que eu tinha lá atrás, não consegui fazer. Lá nos primórdios. Primeira tentativa de faculdade, vamos dizer assim. A concorrência era de 200 pessoas para uma vaga na Federal, UFBA, e de 120 ou 140 para uma vaga na Universidade Católica. Hoje em dia você entra numa faculdade sem necessitar passar por uma prova, né? Você vai fazer uma prova lá, você pode zerar a redação, se você tiver condições de pagar, você paga a faculdade e segue o jogo. Então você deixa o mercado mais cheio nesse sentido. Foi uma iniciativa, creio eu, para que tivéssemos mais pessoas com nível superior? Sim, mas vem a questão também da formação, né? Como é que está se formando isso? Mas esses méritos eu não entro. Que aí já vai para ideologia política, vai para uma porrada de coisa, eu tô fora disso. Quero distância. Sem polêmica. Nada, quero distância disso. Não, mas isso que você falou, mas nem vamos entrar nisso, mas eu ouvi falando de médicos aqui no Brasil. É uma reportagem, né, que antes era muito elitizado e poucos tinham acesso, e agora, não que ainda continua sendo muito caro, mas deu uma popularizada em algumas áreas aí, em algumas regiões, mas não está tendo corre-se o risco de não estar tendo a formação adequada, né? Para exercer aquela profissão. E é isso que é mais preocupante, né? Você formar mal os profissionais nesse sentido. Lembra que a gente tá falando que as pessoas querem tudo muito fácil? Sim. Se eu puder ir para uma faculdade onde eu consiga passar de ano sem precisar estudar tanto, tá ok. É o que muita gente pensa. Outros já pensam de maneira diferente. Outros já pensam, eu vou para uma faculdade com um único objetivo. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar o meu destino. Esses são os melhores, cara. Vão ser juízes, promotores, excelentes advogados, defensores públicos, eu falo na área do direito, excelentes médicos, excelentes engenheiros, excelentes jornalistas. Tudo é tua vocação também. Porque a vocação é importante, não adianta eu, como um cara que sou apaixonado pelo direito, querer entrar com uma faculdade de medicina. Primeiro, já odiava biologia. Tripa nós somos, tripa nós é. Eu não gostava nada disso aí, de biologia. Né? Mas eu adorava história, geografia e português. Então não tinha lógica eu tentar uma coisa, porque eu sei que vai dar muito dinheiro e tudo mais, mas eu não ia ter condições de fazer uma cirurgia, alguma coisa. Não é meu perfil. Não é nem um pouco, eu sou hiperativo, cara. Já é difícil ficar sentado numa cadeira para escrevendo. Imagina dentro de uma sala de cirurgia. Misericórdia. Eu ia botar a pessoa todinha lá para treinar. Talvez seja por isso que muitas pessoas abandonam
os cursos, né, de faculdade, seja independente de qual Pode faz ser. por fazer, né? Eu quero só o diploma Tem a questão da facilidade, tem a questão de mostrar para a família que está fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que muitas pessoas desistem das coisas porque elas não sabem a realidade de um sonho, elas não entendem a propriedade da palavra sonho. Elas não vão em busca daquilo que realmente desejam. Tá? Eu posso desejar um carro, quero ter uma Porsche, tá? Mas o que é que eu fiz para ter uma Porsche? O que eu tô fazendo para isso? Eu tô abrindo mão de tomar minha cervejinha no boteco, eu tô abrindo mão de comer minha picanha, sabe o negócio de fazer alguma coisa diferente, sair com a molecada pra balada, mas eu quero ter. Você tá abrindo mão do que para isso? Você tá ralando, trabalhando, domingo a domingo? Ah, mas eu só trabalho de segunda a sexta, 6 horas por dia. Tá bacana, tá legal. Pode ser que você consiga conquistar alguma coisa. Se você for muito bom naquilo que você faz, eu não duvido que você consiga conquistar. Mas aquela pessoa que se esforça mais, ela vai ter mais possibilidade de conseguir antes de você. Essa é a grande diferença. Todo mundo tem possibilidade de ter qualquer coisa na vida. Agora, basta ter interesse realmente, um propósito, um sonho e ir realmente atrás daquilo que deseja. Tadeu. Não, eu assisti esse dia um vídeo do Kobe Bryant, lá do jogador, né? A lenda. E aí ele falou exatamente isso. Ele, eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã ia treinar, 6 horas eu voltava pro descanso, tomava café, descansava. 9 horas da manhã tinha o treino com a equipe, onde todos treinavam lá até meio-dia e tal, saíam, descansavam e tinha o treino da tarde. Cara, essas 3, 4 horas a mais que eu fazia por dia, ele fez um cálculo lá. Em um ano, tinha 500 horas de treino a mais. Então, quando essa pessoa chegava nas retas finais que eles queriam se sacrificar, eu já estava 500 horas na frente. Por mais que chegava um domingão lá, eu treinava 3 horas, eles iam treinar 20, eu estava 500 horas na frente, entendeu? Eu não lembro qual foi o outro atleta que falou assim, eu começava a acordar às 5 horas da manhã para treinar, e aí vi que fulano de tal, meu concorrente, também acordava às 5, eu comecei a acordar às 4. Tá? Para ter uma resistência maior, para isso, para aquilo. E é exatamente isso. Quem tá em busca de algo, ela vai dar um jeito, cara. Se ela tiver que acordar mais cedo para fazer algo, ela vai acordar mais cedo para fazer aquilo, para se dedicar. Não existe essa questão de eu não tenho tempo. Tempo é muito relativo. Tempo é muito relativo. Você pode não ter a vontade de conquistar aquilo. Porque vamos lá, o cara acordava às 3 horas da manhã, começava a treinar às 4, parava às 6, ia tomar café, voltava para treinar às 9, treinava até meio-dia, voltava à tarde. Muitas vezes tinha trabalhos comerciais para serem feitos. Sim. Chegava em casa às 9, 10 horas da noite para levantar de novo no outro dia e fazer tudo de novo. Sim. Será que esse cara estava querendo pagar o preço? Será que ele pagou o preço para ser quem ele foi? Quem ele se tornou, né? É isso. É sobre isso, né? Exatamente. E aí, Medina? Foi top, hein, Tadeuzão, cara? Eu tô só aqui na mentoria, só tô aprendendo. Já falei, hoje pra ouvir. É muito legal ver a estrada que faz a pessoa criar essa visão de vida que ela tem, esse conhecimento, né? Que você falou. Com outras palavras agora, informação é a parte teórica, o conhecimento é a experiência vivenciada, né? Você tem que ter as duas coisas, né? Sim. Mas a autoridade, viver aquilo te dá autoridade para você dizer exatamente qual caminho que você deve fazer, ou aquilo que você deve fazer ou não. Imagina, eu leio um livro e naquele livro me fala que é nesse caminho aqui que tá certo. Mas aí eu começo a contar pra todo mundo, aquele caminho, vai por aqui, mas eu nunca fiz aquilo. Sim. Como se der algum erro e a pessoa vier me questionar, eu vou falar o que pra ela? Não, mas tá no livro do Gustavo, falando sobre isso. Gustavo passou por aquela experiência, e você? Sim. Mas a teoria, ela é importante também. Ela é muito importante. A teoria te dá a visão, te traz Te abre o horizonte, né? Te abre o horizonte. E, Tadeuzão, o que mais? Vamos falar. Qual foi a coisa que você, se hoje, fiz essa pergunta ontem, a gente quer pegar essas visões dos empreendedores e tal.
Para você ter um time ali. Hoje as pessoas, né, em qualquer ambiente que você tiver, seja numa empresa, numa faculdade, numa igreja, no boteco, você vai encontrar o quê? Pessoas diferentes, com crenças diferentes, culturas diferentes, formação de vida diferente, traumas diferentes, motivações diferentes. Cada ser tem a sua particularidade. Sim. Mas hoje, assim, você que já teve experiência começou aí como vendedor, por comissão, de curso de inglês, aí trabalhou em outras cidades, virou gerente, se tornou empreendedor. Tem hoje aí, junto com a Kelly, sociedades em escola de inglês, clínica de estética, trabalha como advogado. Para você montar um time, principalmente nessa geração aqui, que é uma geração que, né, a gente ouve falar que tá uma geração meio diferente aí, né? Não que tá diferente, falam que assim, que os ciclos das gerações, as mudanças de gerações, antes eram mais lentas, né? E hoje, com tudo que tem no mundo, a tecnologia e tal, parece que tá tudo, as mudanças estão muito mais rápido. Mas o que, na tua visão como gestor ali, o que é um ponto forte, assim, para você, o que você busca na hora de contratar uma pessoa e montar um time? O que é uma característica que é fundamental para pessoas estarem trabalhando com vocês? E o que é uma característica que é fundamental para a porta da rua, serventia da casa, muito obrigado até aqui, que eu sei que você é um cara de personalidade. Eu não tenho muita paciência para algumas coisas mesmo, não. Mas vamos lá. Essa pergunta, se souber a resposta, você vai ganhar dinheiro pra caramba, tá? Ficar rico? Pô, vai ficar milionário, cara. Porque a coisa mais difícil hoje em dia é você formar equipe. Tá muito difícil. Tá mais difícil, tá? Agora, a gente estava falando de gerações, né? Mundos fortes criam homens fortes, mundos fracos criam pessoas fracas. E a gente vai vendo as gerações vão passando, né? Se você olhar os seus pais, os nossos pais, o que eles passaram para conseguir fazer com que a gente tivesse uma educação. E hoje o que a gente passa para deixar para os nossos filhos também um legado na parte de educação. Para eles está muito mais fácil do que foi para a gente. Eu estudava com Atlas. Sim. Eles têm hoje tudo na palma de uma mão. A pergunta é se vão estudar ou se vão ver algum videozinho que é mais engraçado. Então muda-se bastante. É uma geração mais dinâmica. Mas a característica que eu posso te falar que eu contrato uma pessoa fácil é se ela tiver gana. Tu percebe, a pessoa é acelerada, ela tá falando de dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. Eu falei, pô, tô com essa pessoa, vamos tentar, né? Tem o tesão pra vencer. O desejo da vitória. Ela sabe que a dificuldade que ela tá passando na vida dela, ela sabe, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que me virar. Muitas vezes eu pergunto, você mora com quem? Eu moro sozinho. Eu falo, putz, isso aqui já é boa, porque sabe as dores que é pagar uma conta de luz, água, aluguel, etc. Né? Sim. Agora, a característica que eu odeio, que eu não gosto, são várias. Tem mais... Aí pra nós. Mentira. Odeio mentira. Chega pra mim, ou pra Kelly, ou pra qualquer pessoa que estiver te gerindo e fala a verdade. Você vai tomar uma porrada, você vai escutar um esculacho, alguma coisa do tipo, mas é muito melhor do que ela descobrir que você está mentindo, porque você perde algo chamado confiança. Sim. Perder essa relação de confiança para quem é o teu gestor, já era. Mata, né? Mata. O outro é preguiça. Aham. A Kelly costuma falar que é mais fácil você segurar um louco do que empurrar um bobo. E é verdade, a pessoa que é preguiçosa e fica toda hora empurrando ela, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Pega uma pessoa louca. Ela quer sair tirando pra tudo que é lado. Você tem que controlar ela pra ela não sair tocando fogo no parquinho. É muito mais gostoso. Elas te impulsam. Elas não deixam você ficar na zona de conforto. Não fica de forma alguma na zona de conforto. Tá? Então essas duas características pra mim são péssimas. Uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que fofoca e mimimi. Meu Deus do céu. Ai, isso me tira do sério. Mimimi. Aconteceu alguma coisa. Mimimi. Começa com mimimi. Ou vai lá, corre pra outro e vai. Ai, você não sabe o que o Gustavo falou pra mim no instante. Nossa senhora, como ele tá de mau humor hoje. Caracas, mano. Ele falou isso aqui pra mim. Aí vai contar pra outra. Mas vem cá, quem é que vai resolver o problema? É o Gustavo e a Medina, não é isso? Então vai pra ele e reclama pra ele, caçamba.
Sim. Ficar fazendo essa fofoca dentro do meio da equipe só vai minar a equipe. E aí tem pessoas que são muito burras, porque se ela faz isso e mina a própria equipe, aquelas metas que elas precisam atingir não vão ser atingidas. Ela tá minando o próprio trabalho dela. Sim. Vai lá e reclama pra quem é de direito. Chega e fala, você errou comigo assim, você errou comigo assado, você falou isso, você falou aquilo, não gostei, tal. E se resolve. Sim. No máximo ela vai escutar 3 coisas. Puta, você tá certo, eu agi errado com você. Eu vou corrigir. A próxima é a segunda. A segunda é, eu vou analisar se realmente eu fui tão grosso assim com você, mas deixa eu analisar. A terceira, eu tô cagando pro que você acha. São as 3 formas de você responder uma pessoa mimizenta. Sim. Tá? Se você errar, puta, errei. Se de repente você pesou um pouquinho, você fala assim, mas eu pesei, mas foi por causa disso aqui, ó. Você tá errado aqui e eu tô errado aqui. É uma ponderação. Agora, se ela errou e você acha que tá certo. Então é muito difícil você ter uma equipe hoje em dia por conta disso. No nosso tempo, eu vou falar no nosso tempo, porque a gente tomava esculacho o tempo inteiro, porrada o tempo inteiro, e a gente não ficava com mimimi no pé do ouvido de ninguém não, cara. A gente tentava resolver o problema. Existem pessoas que geram problema. Existem pessoas que trazem aquele problema. A Fantal fez, vai trazer aquele problema, sai passando pra todo mundo. E são pouquíssimas, isso é mosca rara quem resolve o problema. Esse é o contrato. É, né? Fácil. Mas é mosca rara, é difícil de achar. É muito complicado você achar. Tem pessoas que entendem o seguinte: se vai numa empresa e você pede pra alguém resolver alguma coisa, aquelas pessoas que não se fazem nada, elas arranjam 1000 justificativos pra tentar não resolver. Aquela que tá hiper ocupada, você pode pedir pra ela que ela vai resolver. Você pode ter certeza que ela vai resolver, porque ela sabe o valor do tempo dela. Aquela faz comigo isso o tempo inteiro. Ela vê que eu tô ocupado, ela vai pra cima de mim pra tentar resolver. Filha da mãe. E aí já resolve. Se não resolver, rápido, mas se não resolver, você concorda comigo que isso vai gerar um problema maior? Sim. Vai ficar aquele problema quicando de um lado pro outro. Pô, resolve. Sabe? Tem gente que tem má vontade de resolver o problema. Ela vê o problema lá e fala, vou aumentar o problema, em vez de resolver. E essa pessoa não quero nem perto de mim. Eu fiz essa pergunta aí pra você, Tadeuzão. É claro que assim, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, de vida pessoal. Ele quer me tentar colocar num problema. Não é isso não. Mas tipo, a minha tia, a irmã do meu pai lá, mora na Argentina. Tem quase 80 anos. E muitas vezes quando eu ia lá pra Argentina, visitar ela e tal, ela era muito saudosista. Então, assim, não é ser saudosista, mas ela sempre falava, meus avós, por parte do meu pai, foram pra Argentina por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, tipo, eles nasceram na Argentina, mas era tudo naquela... A infância dela, a guerra ainda era muito viva, né? Uhum. E não tinha a internet, a tecnologia que tem hoje e tal. Querendo ou não, Sul-América é muito... nunca foi desenvolvido igual a Europa, Estados Unidos e tal, beleza. Só que então, assim, eu vejo que eu falo, é velha, terceira idade e tal, mas eu vejo que ela, com a idade agora, ela é muito apegada a essas raízes, as lutas que ela teve que enfrentar. Então, assim, a criação que meu pai veio do meu pai pra mim, que veio a criação que ela teve, foi a geração que ela passou aqui, pra mim, pros meus primos, eu vejo que a faixa etária da nossa idade. Cara, a vida é injusta mesmo e se você quer alguma coisa, você vai pra cima e já era, entendeu? Não dá pra ficar chorando muito, entendeu? A geração da sua avó provavelmente é a geração de ferro, que é da época da cortina de ferro. Tipo... E imagina, naquele tempo tudo era escasso, Tudo era escasso, tudo era difícil, tipo... E ela conseguiu formar teu pai. Sim. E aí teu pai já é uma outra geração. Geração da indústria, provavelmente. Geração da indústria. De fato. Você. Já é uma geração, que já é uma geração mais tecnológica, vamos dizer assim. Sim. E aí você formou seu filho. Tá formando seu filho, que é da geração IA. Inteligência artificial. Pode crer. Se você parar para analisar, olha só a dificuldade que era. Você tinha uma escassez de alimentos. Então, para ela, falar de sofrimento para uma pessoa dessa, ela vai te mandar para casa do chapéu. Que ela vai começar a te contar o que ela passou na vida dela.
Você vai conversar com teu pai e teu pai vai chegar pra você e vai descascar você também, porque ele vai mostrar. Antigamente você tinha que chegar pra trabalhar, você chegava lá, era 8 horas da manhã, você saía de lá às 7 horas da noite, não tinha hora extra, não tinha nada, sofria absurdamente. Aí pega a tua geração, você vai falar, pô, eu sofri porque não tinha salário na minha época, quando eu comecei a trabalhar, tudo mais, tive que vencer, meter a cara pra dar porrada, lá, e vou vencendo. Aí você chega pra geração do teu filho e fala assim, olha, minha geração tinha IA, de repente eles vão competir com ela. Mudou, né, cara? Tá mudando. Não, esse dia eu tava, se eu não me engano, foi até com o alemão mesmo, que eu tava trocando uma ideia. E, pô, era normal, né? 20 anos atrás, você fazia os speech, pegava os busão pra ir até o cliente. Beleza. E aí, às vezes o ônibus parava ali no terminal do bairro, você tinha que caçar um mapa da lista telefônica, que era aqueles que hoje eu não saberia usar, sendo bem honesto. Mas pra caçar onde era a rua, 3 quadras pra cima, aí você vira à esquerda e não sei o quê. E era diferente, assim, né? Hoje você coloca o Waze e vai a pé. Pois é, põe o Waze e vai a pé, cara. Não, então são pequenas coisas, assim, o que eu quero falar? Lógico que eu sou totalmente a favor, quanto mais tecnológico, mais facilidade, o mundo precisa disso, pra evolução. Facilita, assim, você faz com que você perca menos tempo. Sim, demais, pô. Coisas que hoje é rapidinho, antes às vezes levava muitas horas, dias e tal. Só que parece que esse estado de espírito mesmo, da gana, o valor do trabalho, né? Tipo, antes era dar a sensação, assim, que era montar equipe e tal. Você pode ver assim, ó, tudo que você falou, tanto de positivo quanto de negativo, que você contrata, o que você exclui, você não falou nada de conhecimento técnico, de perfil técnico. Não, porque isso você treina. Isso você treina. Isso você pega a pessoa e treina. Isso, pô. Imagina, acabei de explicar pra vocês que eu não sei nada, não sabia nada no mundo de estética. Sim. Se eu mesmo não me treinasse pra isso, eu continuaria sem saber nada. Aí vai do interesse de cada um. A parte técnica, se ela não tiver, você treina, você molda ela pra ficar exatamente da forma como você quer. Se brincar, você monta ela pra ser igualzinho a você. Mas Sim. cabe a ela também aceitar isso. Se permitir. Tá? Então, tecnicamente, isso tá muito complicado, porque eu quero muito fácil as coisas, né? As pessoas querem muito fácil as coisas. Por conta dessa tecnologia, por conta que tá tudo aí. Todo mundo quer ser TikToker. Todo mundo quer ser TikToker. Inclusive, criamos o perfil do TikToker do podcast ou da Newcastle. Mas para isso, você tem que ter uma trajetória. Você tava tendo uma trajetória para isso. Você não tem uma trajetória que você possa contar? Agora imagina, eu ser um TikTok sem ter trajetória nenhuma na vida. Não, meu perfil eu nunca tive de TikTok. Sim, eu entendi. Entendeu? Mas aqui vai ter, inclusive, aqui deu vários cortes, hein, Medina? Deu. Tadeuzão trouxe conteúdo, cara. Top. Obrigado. E aí, Tadeuzão? Que a gente sempre fala aqui, né, Medina? Pra todos. Mas, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse podcast com os aprendizados aqui do nosso filósofo. Pronto. Culto. Não queria fazer, Kelly, e aí? Eu só que fiquei intrigada com uma coisa. Diga. Você deu a caroninha para as menininhas da faculdade? E aí, Tadeuzão? Então, galera, não deixe de curtir, E agora? comentar e compartilhar esse podcast. Gu, qual que é a pergunta final? Ainda não encerrou, mas a gente sempre fala que a Kelly tem que aparecer aí passando na filmagem aqui, tá? Mas antes da Kelly vir, Tadeuzão, todo convidado, inclusive o da sua esposa lá, ficou um corte top, hein? Conhecimento. O da palma da mão, hein? É difícil superar, hein? Vai ser de... Então, aí sim, hein? Agora, tô até te dando tempo aí pra você, porque vai ser difícil, não que seja uma competição. Não, de forma alguma. Mas o da Kelly assim, a galera curtiu demais, hein? É aquela mensagem, Tadeuzão. Mas dando zoom aqui, ó. Rede Globo, Rede Record, SBT. É o zoom que vai viralizar, Tadeu? Tá bom. Deixa eu ver se vai dar certo essa, né? A diferença entre sobreviver e sobreviver. Muita gente hoje em dia só pensa em sobreviver.
Sobreviver, na verdade, nada mais é do que aquela pessoa que está em busca o tempo inteiro de algo para comer, algo para beber, uma moradia, como se vestir e etc. Mas as pessoas não conseguem entender e acham que tudo que fazem na vida é sobreviver. Onde, na verdade, o que você tem que praticar na vida é sobreviver. O que é sobreviver? É você conseguir trabalhar absurdamente para ir para aquela viagem que você quer. É você trabalhar e honrar pai, mãe, família, comprando sua casa, ajudando seus familiares. Isso é sobreviver. É como você vai levar a sua vida. Sobreviver é o que você necessita pro teu dia a dia. E aí, Medina? Top demais, Top demais. Agora a Kelly tinha que entrar e eu quero ver ele responder a pergunta que ela fez agora. Você achou que eu ia te salvar? Aqui, É a união das mulheres. Ó, a sintonia do casal. Sem querer, a gente já saiu de casa de azul Então pode, hoje. todo mundo rosa. Rosa, sem querer. E aí, Tadeu? Deu carona ou não deu carona? A hora da verdade. Lógico que não. Que não, né, Tadeu? Tenho medo de louco, apanhar. né, Tadeu? Louco, rapaz. Senão eu já teria apanhado em casa. Criando casos de família no podcast agora. O podcast virou casos de família. Existe algo chamado respeito, né, gente? Você respeita quem tá do teu lado. Deixei que o podcast é dele, hein? Deixa eu ver. Quando você respeita... Eu que fui a infiltrando. Intrusa? Infiltrei a intrusa agora. Não, mas vocês são top demais, pô. Existe algo chamado respeito. Se você respeita quem tá do teu lado, você vai conseguir tudo que você almeja na tua vida. É simples. E ser casal é exatamente pra isso, cara. É estar o tempo inteiro. A gente vai brigar, óbvio. E brigar é gostoso, tá? É gostoso bom. porque quando a reconciliação vem, ela é melhor ainda. Então, vai acontecer briga sim, mas acontece muito do companheirismo. Então, se você tem respeito por quem tá do teu lado, lembra que eu falei nesse instante? Moral e caráter Sim. é a forma como você vai conquistar, é a forma como você vai lidar. Se eu tivesse dado alguma carona, aí vem o meu caráter. Eu vou fazer alguma coisa com relação a isso? Mas não dei não, pode ficar tranquilo, tá? Pessoal, de verdade, eu gostaria muito de agradecer você. Eu que agradeço. Você é um cara aí sensacional. A gente tá muito feliz aí de você ter gravado esse podcast com a gente. Sou eu. Agradecer a Kelly. Conseguimos, uhul! Não, mas cara... E eu fiz a lição de casa, eu fiquei quietinha. Hoje eu só ouvi. Os ensinamentos. Serena. Não, eu não podia entrar na conversa, porque senão ia pra outro rumo, entendeu? Ia pra outro rumo, eu fiquei me segurando. Mais 2 eu horas fiquei me aqui. segurando. Eu falei, não. Deixa o Gu ele conduzindo, porque daí vai conseguir terminar na média. Não, hoje eu achei você tímida demais. Não, fiquei Tímida não. sereninha. Reservada. Sereninha. Porque aquele rolê lá, galera, fizemos lá, Tadeu e Medina, que horas que era, Kelly? Vai, 11 horas da noite, fomos pra casa lá, saímos do podcast, fomos pro Outback, inclusive iremos hoje de novo. Gente, não insistam, não vou E aí? colocar de cerveja nessa xicrinha dele aí, ó. Aí o negócio ia render 8 horas aqui de podcast, viu? Não, fechamos o Outback. Fechamos. Fomos convidados de forma muito educada a se retirar. O estabelecimento de Samuca precisava fechar. Vamos lá? Vamos lá. Medina e Tadeu começaram a filosofar lá, das 11 da noite até 6 da manhã. 6 da manhã. Então não podia. Uma hora de podcast Medina foi andar na Lagoa do Taquaral ainda. Pensando e refletindo. Pensando e refletindo. Será que eu volto pra casa? Não, voltei, claramente. Mas foi muito legal, de verdade. Café da manhã. Não, Kelly e Tadeu, casal que a gente ama muito, tem muito carinho, respeito, admiração. E foi top. Parceria é isso, amizade é isso, pô. Parceiro é parceiro, filho da mãe é filho da mãe. Calma. Mas é isso, Tadeuzão. Valeu. Obrigado, mesmo, de coração. Obrigado. Valente. Galera, estamos finalizando mais um episódio. Medina já falou aqui, se inscreva, curta, compartilha e até mais. Valeu.
Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!